Bem-vindo ao Crédito Rural em 20 minutos. Eu sou a Ana. E eu sou o Daniel. Episódio 10, o último. Hoje a gente fecha com o bloco 12 do edital, que é a seção de documentos do manual, com destaque para o Sicor, e ainda dá as noções de Proagro que você precisa para não errar as questões de custeio. Daniel, a seção de documentos tem mais de 100 páginas, o que realmente importa. Basicamente, dois documentos. O documento 1, que é o Sicor, e o documento 6, que é o demonstrativo das exigibilidades e que a gente já cobriu no episódio 7. Os documentos 2, 3, 4 e 5 são formulários do Proagro e os 7, 8 e 9 são declarações e fórmulas. Você precisa saber o que cada um é, não decorar campo por campo. Então começa pelo Sicor, o que é? É o sistema de operações do crédito rural e do Proagro. Ele registra todas as operações de crédito rural das instituições autorizadas e todos os enquadramentos no Proagro. É administrado por um departamento específico do Banco Central. E para que ele serve? 5 objetivos e eles caem em questão conceitual: fornecer dados à sociedade, evitar paralelismo de assistência creditícia, ou seja, impedir que o mesmo empreendimento seja financiado duas vezes, permitir o acompanhamento das operações e do Proagro, agrupar informações de gestão das políticas de seguro agrícola e garantia da atividade, e dar acesso a órgãos federais, estaduais e municipais. Como se cadastra uma operação? Pelo documento 1, que traz os requisitos e as instruções de preenchimento. São 76 campos numerados, divididos em dois grupos, os campos estáticos de 1 a 70 e os campos dinâmicos de 71 a 76. 76 campos é muita coisa, dá para agrupar. Daí é assim que se estuda. Eu agrupo em 7 famílias: identificação da operação e das partes, dados do beneficiário, valores, liberações e reembolso, fonte de recursos, programa e encargos, localização e imóvel com coordenadas, cadastro ambiental rural e cadastro do imóvel, dados do empreendimento com código, produtividade e períodos de plantio e colheita, e dados do Proagro com modalidade e alíquota do adicional. E os dinâmicos? São 6: bônus ou rebate pago pelo Tesouro, status da operação, saldo médio diário do mês, saldo médio diário vencendo, saldo do último dia do mês e identificação da operação no sistema de risco de crédito. Eles são atualizados mensalmente e o envio é feito por dentro do documento de risco de crédito, o chamado 3040. O que é o número de referência do Banco Central? É gerado automaticamente pelo Sicor no ato do cadastramento. Tem 11 algarismos e os 4 primeiros são o ano da data de emissão. Ele é obrigatório e definitivo por toda a vida útil da operação. É a identidade da operação. Quando a operação tem que ser cadastrada? Em D+0, ou seja, a data de inclusão no Sicor tem que coincidir com a data de formalização do instrumento de crédito ou do termo de adesão ao Proagro. E existem janelas de horário, inclusão das 8 às 20 horas em dias úteis e alteração das 3 às 20 horas. Vamos ao status da operação. Quais são os principais? São 12 no total, mas 6 resolvem a maioria das questões. Em curso normal, atribuído no momento da primeira liberação de recursos. Em atraso, no dia seguinte ao vencimento sem pagamento. Inadimplente após 90 dias de atraso. Prorrogada, liquidada e desclassificada. Tem um detalhe no status prorrogada. Tem e é bom para a prova. O status de prorrogada exige que a dilação de prazo tenha ocorrido antes do vencimento originalmente contratado, mantidas as demais condições. Se a dilação vier depois do vencimento, não é prorrogação, é outra coisa. E a vida útil da operação? Começa com a primeira liberação de recursos na conta vinculada, quando ela entra em curso normal. E termina de 5 maneiras: renegociada totalmente com nova operação, liquidada, desclassificada, baixada como prejuízo ou inscrita em dívida ativa da União. Existem mudanças de status proibidas. Existem e a lógica é de irreversibilidade. Uma vez liquidada, a operação não volta a nenhum status, exceto desclassificada. Uma vez desclassificada totalmente, não volta a nada. Uma vez baixada como prejuízo, só pode ir para desclassificada. A regra geral é: o sistema não desanda o que já foi encerrado, salvo para registrar irregularidade.
E os prazos para corrigir campos? Dependem de haver ou não adesão ao Proagro e essa distinção cai. Com adesão ao Proagro, os campos corrigíveis têm prazo de até 40 dias da emissão. Sem adesão ao Proagro, os prazos são mais folgados, 60 dias para a maioria e até 180 dias para alguns campos, como fonte de recursos e períodos de plantio e colheita. Por que o Proagro aperta o prazo? Porque no Proagro o dado vira base de cálculo de indenização. Se você pudesse corrigir a área, a data de plantio ou a alíquota depois que a seca chegou, o programa viraria loteria. O prazo curto é o antídoto contra ajuste oportunista. E tem campos que nunca mudam. 6 campos são imutáveis: o número de referência do Banco Central, o cadastro da instituição responsável, a data de emissão, o cadastro do beneficiário, o cadastro do cooperado ou integrado e o número do documento de aptidão. Se algum desses estiver errado, não se corrige, exclui-se e cadastra de novo. Falando em exclusão, como funciona? 2 prazos. Sem registro de liberação de recursos em 40 dias da contratação, a operação fica suspensa. Após 365 dias sem liberação, ela é excluída automaticamente pelo SICOR. E a instituição pode excluir a qualquer tempo, desde que não tenha havido liberação. O débito do adicional do Proagro conta como liberação. Não conta, esse é um detalhe fino e cai. O saldo referente ao adicional não caracteriza liberação de recursos para efeito de suspensão ou exclusão. E as coordenadas geodésicas no SICOR? Elas seguem um padrão técnico: 11 casas decimais, sistema de referência geocêntrico para as Américas, ordem sequencial dos pontos ao longo do perímetro e limite de 100 pontos por gleba. E o SICOR faz críticas automáticas de sobreposição, com 2 objetivos: evitar duplicidade de crédito e verificar os impedimentos socioambientais que a gente viu no episódio 4. E como o banco envia essas informações? Por mensageria em arquivo eletrônico, pela rede do sistema financeiro ou pelo sistema de transferência de arquivos via internet. Existem mensagens específicas para incluir, alterar, excluir, consultar e enviar dados dinâmicos. E vale um detalhe de privacidade: as consultas que trazem dados do beneficiário exigem consentimento prévio dele. Tem alguma janela em que o sistema fecha? Tem, e é curiosa. Entre 26 de dezembro e 1º de janeiro, o SICOR não recebe registros de enquadramento no Proagro, nem comunicação de perdas, nem relatório de comprovação, nem súmulas de julgamento, nem inclusão e alteração de cédulas com Proagro. É a virada de ano agrícola contábil do sistema. E os cooperados e integrados como entram? Por envio complementar com a relação individualizada. E existe uma regra de disputa que é boa para a questão. No caso de integrados, tem prioridade a instituição que primeiro enviar as informações. Se as informações não chegarem em até 2 dias úteis da contratação, a fonte de recursos pode ser reclassificada de controlados para não controlados. Antes do Proagro, me dá rapidamente o que são os outros documentos. O documento 2 é a comunicação de perdas, o formulário em que o produtor avisa o sinistro e pede a cobertura. O documento 3 é o relatório de comprovação de perdas, preenchido pelo técnico em 2 partes. O documento 4 é a súmula de julgamento, em que o agente apura os valores e registra a decisão. O documento 5 é o recurso à comissão especial. E os documentos 7 e 8 são declarações do produtor e da instituição credora para enquadrar parcela de investimento no Proagro+. O 9 traz as fórmulas de índice de perdas e risco apurado. Vamos para o Proagro, o que ele é em uma frase. É o programa de garantia da atividade agropecuária. Ele exonera o produtor de obrigações financeiras relativas ao custeio quando ocorrem perdas por fenômenos naturais. É administrado pelo Banco Central. E quando ele é obrigatório? Essa é a regra que mais interessa a quem trabalha com custeio. O empreendimento de custeio agrícola de até R$200 mil, com lavoura contemplada pelo zoneamento de risco climático e financiado com participação de recursos controlados, deve ser integralmente enquadrado. E se o produtor não quiser? Ele pode substituir o enquadramento obrigatório por seguro rural, desde que a apólice cubra os principais eventos da região e da cultura, cubra no mínimo o valor do orçamento de custeio,
esteja em nome do mutuário, indique a instituição financeira como primeiro beneficiário e tenha período compatível com o ciclo. E o limite por beneficiário? R$ 200 mil para custeio por ano agrícola, independentemente da quantidade de empreendimentos e de agentes. E se houver mais de um mutuário, esse valor se aplica integral e solidariamente a cada um. E o que o produtor se compromete a fazer quando adere? A lista de obrigações do beneficiário é grande, mas 5 itens caem com frequência. Usar tecnologia capaz de assegurar, no mínimo, os rendimentos programados. Entregar no ato do enquadramento, croquis ou mapa e, necessariamente, as coordenadas geodésicas do perímetro da lavoura. Comunicar imediatamente qualquer evento causador de perdas e o agravamento dele. Adotar todas as práticas para minimizar prejuízos. E comunicar a alteração da área em até 30 dias após o término do plantio. Tem exigência de análise de solo? Tem e ela tem gatilho de valor. Quando solicitado em operação com valor financiado do empreendimento enquadrado superior a R$ 5 mil, o produtor precisa apresentar análise química do solo com até 2 anos de emissão, com recomendação de uso de insumos, e análise granulométrica com até 10 anos, que permita classificar o solo nos tipos do zoneamento. As duas são dispensadas em lavoura irrigada. E os comprovantes de insumo? Ficam sob guarda do produtor por 5 anos após o pagamento da indenização. E existe uma regra de prazo processual: só são aceitos para análise e julgamento os comprovantes apresentados até a interposição do recurso à comissão especial. Depois disso, não entra documento novo. Quais eventos são cobertos? 8. Todos fenômenos naturais fortuitos. Chuva excessiva, geada, granizo, seca, variação excessiva de temperatura, ventos fortes, ventos frios e doença ou praga sem método de combate difundido e economicamente execuível. E o que não é coberto? A lista de exclusão é reveladora porque quase toda ela é culpa ou escolha do produtor. Incêndio de lavoura, erosão, plantio extemporâneo, falta de práticas adequadas de controle de pragas e doenças endêmicas, deficiências nutricionais, exploração da mesma área por mais de 3 anos sem conservação e fertilização do solo, e uso de tecnologia inadequada. Ou seja, o Proagro cobre o clima, não a má gestão. Essa frase resolve a maior parte das questões do capítulo. O programa cobre o que o produtor não controla. O que ele controla e não fez não é coberto. E na lavoura irrigadas? Aqui tem uma regra específica. Não se cobre seca ou estiagem em lavoura irrigada, salvo se o produtor optar pela cobertura contra a seca, que exige conduzir a lavoura conforme o zoneamento de sequeiro, apresentar análise granulométrica e pagar a alíquota de sequeiro. E mesmo assim, o direito só se reconhece se houver ocorrência simultânea de seca e de esgotamento natural dos mananciais. Como funciona o adicional? O adicional é pago uma única vez sobre o valor total enquadrado. As alíquotas variam por produto e por recorte territorial, podendo ser por município, microrregião, mesorregião, estado ou região. E há descontos por tecnologia. 50% de desconto para empreendimento irrigado sem cobertura contra a seca, e o mesmo desconto para ameixa, maçã, nectarina e pêssego com proteção contra granizo. E produção orgânica? Tem alíquota própria e ela é baixa. 2% no Proagro Mais e 4% no Proagro tradicional para produtos de base agroecológica, orgânica ou em transição. E esses não recebem os descontos por tecnologia, porque já entram com alíquota reduzida. Vamos ao Proagro Mais, que é a versão da agricultura familiar. Ele assegura 3 coisas ao agricultor familiar: exoneração das obrigações do custeio, indenização de recursos próprios e garantia de renda mínima. E o valor enquadrado tem 4 componentes: valor financiado, recursos próprios, garantia de renda mínima e, se houver, parcela de investimento. E como se calcula a garantia de renda mínima? É 0,4 multiplicado pelo valor financiado, limitada a R$ 9 mil por unidade familiar e por ano agrícola. E a parcela de investimento é de até R$ 5 mil por beneficiário e por ano agrícola. Tem uma regra de receita que impede a cobertura. Tem e é ponto de prova.
Não há direito à cobertura se a receita gerada for igual ou superior a 70% da receita bruta esperada nas operações sem enquadramento de parcela de investimento. Ou seja, se o produtor colheu 70% do que se esperava em dinheiro, não houve perda relevante. E quando acontece o sinistro, o que o produtor faz? Comunica ao agente, e a comunicação tem que ser tempestiva. Ela é considerada intempestiva quando é feita em data que já não permita apurar causas e extensão das perdas, quando é feita após a colheita ou derrubada total, ou quando é feita após o término da vigência. E quando ela é considerada indevida? 7 situações e 3 merecem destaque. Quando o insucesso decorreu exclusivamente de tecnologia inadequada ou de evento não amparado. Quando se constata descumprimento do zoneamento. E a mais interessante, quando a comunicação é feita na época da colheita e a receita gerada for superior a 120% do valor enquadrado. 120%. Isso, se o produtor faturou mais que o valor enquadrado com folga, não existe perda a cobrir e a comunicação é indevida. Não confunda com aquele 70% da receita bruta esperada, que é regra do Proagro+. São 2 filtros diferentes. E os prazos do agente? O agente solicita os serviços de comprovação em até 5 dias úteis do recebimento da comunicação e informa a ocorrência no SICOR em 3 dias úteis contados da solicitação. E a comprovação em campo? 3 prazos conforme o tipo de perda. 3 dias úteis da solicitação quando a perda for parcial ou total por evento na fase de colheita. 8 dias corridos na perda total nos demais casos, e na perda parcial anterior à colheita, 2 visitas, a primeira em 8 dias corridos e a segunda na época programada para o início da colheita. O técnico precisa comprovar que esteve lá. Precisa e de forma bem concreta. Cada visita exige pelo menos 3 fotos coloridas, uma delas com o agricultor ou preposto no local, com pontos de referência e com tecnologia que ateste que a captura ocorreu dentro das coordenadas da área enquadrada. E a área é medida com equipamento de posicionamento, registrando as coordenadas do perímetro. E na hora de calcular a cobertura? Existem deduções, perdas por causas não amparadas, parcelas não liberadas, recursos aplicados fora da finalidade, receitas geradas e prejuízos por falta de cautela para minimizar perdas. E existe uma dedução mínima que sempre cai, 5% sobre a soma das parcelas liberadas com encargos, dos recursos próprios, da garantia de renda mínima e da parcela de investimento. 5% sempre. Sempre como piso. E quando a dedução por falta de comprovantes de insumos for maior que 5%, aplica-se a maior das duas e não a soma. E os prazos de decisão e de recurso? O agente deve esgotar as diligências e decidir em até 90 dias contados do recebimento do relatório concluso, elaborando a súmula de julgamento, que é o documento 4. A decisão é comunicada ao produtor em 5 dias úteis. E se ele quiser recorrer, tem 30 dias contados da ciência para apresentar recurso à Comissão Especial de Recursos, que é o documento 5 e é vinculada ao Ministério da Agricultura. Quem não pode julgar? A lista de impedimento é longa e segue a mesma lógica que a gente viu na fiscalização. Não pode julgar quem elaborou o plano, quem prestou assistência técnica, quem fez a fiscalização, quem realizou a comprovação, quem comercializa insumos e quem integrou a equipe do banco que analisou ou deferiu a operação. Ninguém julga o próprio trabalho. Esse é o princípio e ele atravessa o manual inteiro. Se você entender esse princípio, acerta questões de fiscalização, de comprovação e de julgamento, mesmo sem ter decorado cada lista. Fecha esse episódio e fecha o curso. Os pontos do episódio. Primeiro, o SICOR tem 76 campos e o número de referência do Banco Central tem 11 algarismos, com os 4 primeiros sendo o ano. Segundo, cadastramento em D+0 no mesmo dia da formalização. Terceiro, operação sem liberação fica suspensa em 40 dias e é excluída em 365. Quarto, com adesão ao Proagro, o prazo de correção cai para 40 dias. Quinto, o Proagro cobre 8 eventos climáticos e não cobre má gestão.
Sexto, obrigatório no custeio agrícola de até R$ 200 mil, com lavoura zoneada e recursos controlados, e o limite por beneficiário é o mesmo valor por ano agrícola. Sétimo, garantia de renda mínima é 0,4 do valor financiado, limitada a R$ 9 mil, e não a cobertura se a receita atingir 70% da receita esperada. E o fechamento do curso? Se você ouviu os 10 episódios, você já passou por tudo que o edital pede, mas eu deixaria 3 recados finais. O primeiro, taxa e limite mudam a cada plano de safra, então confira sempre o capítulo 7 atualizado no site do Banco Central antes da prova. O segundo? Estude pelas lógicas, não pelas listas. Praticamente toda a regra do manual responde a uma de 4 perguntas: de onde vem o dinheiro, para que ele pode ser usado, quem verifica se foi usado direito e o que acontece quando não foi. Se você souber classificar a questão numa dessas 4, já elimina metade das alternativas. E o terceiro? Você erra 9 e passa. Não gaste a última semana em Funcafé ou em Campo do Sicor. Gaste no capítulo 2, no capítulo 3 e no enquadramento do Pronaf e do Pronamp. É ali que estão as questões que decidem a prova. Obrigada, Daniel, e bons estudos a quem chegou até aqui. Bons estudos e boa prova.